Olá, cursistas, sejam muito bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Clarissa Batista Amaral. Sou graduada em Pedagogia e especialização em Psicopedagogia Clínica Institucional, Supervisão e Coordenação Pedagógica. Iniciaremos agora a disciplina Prática de Ensino 1, Representações sobre o Fazer Docente. A expectativa é que possamos estabelecer um diálogo a respeito das representações sobre o fazer docente, ou seja, compreender como os professores e as professoras constroem e reconstroem a sua identidade docente. Peço que em nossas aulas vocês estejam munidos de papel e caneta, para que quando surgir alguma dúvida, vocês anotarem e depois apostarem no nosso fórum Tira Dúvidas. Já aproveitando a oportunidade para dizer que vai haver um fórum Tira Dúvidas para cada uma de nossas aulas. Então, postem as dúvidas nos fóruns pertinentes à aula. E para que tenhamos um bom resultado, será necessário a dedicação de vocês nos estudos e atividades da sala virtual. Mas também é muito importante que vocês leiam toda a apostila. Vamos começar? Estudaremos nessa disciplina as práticas de ensino como instrumento de integração do aluno com a realidade social, econômica e o trabalho no curso, a interlocução com os referenciais teóricos do currículo, a iniciação à pesquisa educacional e ao ensino, a articulação teoria e prática, a iniciação profissional junto às escolas ou outros ambientes educacionais, nas atividades de observação, análise e intervenção. Teremos como objetivo geral desta disciplina compreender o fazer docente na perspectiva da prática social, com temas que possibilite abranger os aspectos sociais, políticos, culturais e econômicos implicados na história da profissão e no exercício da docência. Os conteúdos curriculares buscam contemplar a necessária articulação entre teoria e prática. Nessa direção, buscaremos valorizar e possibilitar a indissociabilidade do tripé ensino, pesquisa e extensão, oportunizando situações de aprendizagem a partir da análise de ações voltadas à qualificação de projetos de formação inicial e continuada de professores, à luz de produção teórica atualizada sobre o tema. Desse modo, as atividades serão desenvolvidas por meio de aula expositiva, seminários de leitura e debates e fóruns de discussões sobre assuntos das atividades de aula e indicação de filmes relacionados às temáticas curriculares. Então, falamos sobre a metodologia desenvolvida nessa disciplina. Agora, falaremos sobre avaliação. Como vocês, acadêmicos, serão avaliados e o que é uma avaliação? A avaliação desempenha funções que tornam indispensáveis no processo educativo. Sua função mais evidente é a pedagógica, que visa principalmente a verificação da aprendizagem do acadêmico, a identificação de suas necessidades e a melhoria do processo de ensino-aprendizagem, observando a qualidade e a realimentação do processo. A avaliação na EAD busca interdependências das modalidades de diagnóstica formativa e somativa, com ênfase na sua continuidade e respeitando o ritmo de aprendizagem de cada acadêmico. A vivência da avaliação como um processo contínuo e formador contribui para uma mudança na prática avaliativa na escola. Vejam agora como serão distribuídos os pontos. A distribuição de notas serão: avaliação presencial, 30 pontos. Avaliação online individual, 20 pontos. Seminários, atividades práticas, 20 pontos.
Participação nos fóruns, 10 pontos. Participação nas atividades propostas pelo professor, AA, 10 pontos. Autoavaliação, 10 pontos. As atividades produzidas serão acompanhadas e avaliadas pelos tutores, com apoio da equipe de professores formadores. Conteúdos programados. Unidade 1. Professor reflexivo. Aspectos teóricos, práticos na construção da identidade docente. Na unidade 2, problematizaremos sobre a reflexão e a docência. Aproximação com conceitos de professor reflexivo, aspectos relevantes sobre o desenvolvimento profissional da docência. Na unidade 3, debateremos sobre níveis diferentes da reflexão. E por último, a unidade 4, que serão abordados as interlocuções entre ferramentas para reflexão e inquirição e a interlocução com os referenciais teóricos do currículo. As distribuições das unidades serão: na primeira semana serão páginas de 10 a 22, na unidade 2 serão as páginas 23 a 31, já na unidade 3 serão páginas de 33 a 36. E por fim, na unidade 4, as páginas de 39 a 52. Para o desenvolvimento da nossa disciplina, contaremos sempre com a ajuda dos nossos tutores. Os tutores são profissionais que atenderão os estudantes constantemente, orientando-os na execução de suas atividades, auxiliando-os na organização do seu tempo de estudos. Geralmente apresenta uma formação generalista, vinculada à área do curso e não a uma determinada disciplina. Uma das atribuições do tutor é auxiliar o professor formador, acompanhando os estudos dos discentes e tirando suas dúvidas em relação aos conteúdos apresentados. Nós temos o tutor presencial, que tem a função de acompanhar e orientar os acadêmicos do curso. No polo de apoio presencial, eles são planejar as atividades para recuperação das atividades, realizar juntamente com os professores formadores os seminários introdutórios que acontecerão de acordo com a necessidade do professor. E seminários temáticos, colaborar com a realização das atividades da fase presencial intensiva. E também consolidar os dados da avaliação online, AO, aplicar as avaliações semestrais, AS, orientar e acompanhar as atividades de estágio, TCC e AACC, registrar os conteúdos, a frequência e o aproveitamento dos acadêmicos nas avaliações, no diário eletrônico, dentre outras. Temos também os tutores à distância, que têm a função de prestar assistência aos professores formadores, de acordo com as disciplinas ministradas no período, orientar os tutores presenciais e os acadêmicos também, consolidar os dados da avaliação online, AO, auxiliar o professor na correção de avaliações quando solicitado, dentre outros. Estes profissionais permanecerão no IFNG e darão suporte remoto, telefone, fax, e-mail, aos tutores presenciais e acadêmicos, dentre outros também. Nesse momento em que vocês, alunos e alunas do curso de pedagogia, estão iniciando seus estudos na perspectiva da formação profissional, na área educacional, saliento a importância de se dedicarem aos trabalhos acadêmicos, para que possam contribuir
com a melhoria da educação em sua região. O pedagogo é um especialista em educação e, como tal, deve-se entender da globalidade e complexidade dos aspectos que, direta ou indiretamente, abrange o campo educacional. Somos nós, pedagogos e pedagogas, que no exercício da profissão iremos dialogar com as outras áreas científicas, visando uma melhor eficácia do processo ensino-aprendizagem. Portanto, vocês futuros pedagogos e pedagogas serão corresponsáveis por uma educação crítica, progressiva e autônoma. Vamos começar nosso desafio? Estão preparados? Conto com vocês para fazermos boas discussões e problematizações acerca das representações dos saberes docentes. Bom trabalho para todos e todas. Iniciaremos agora a nossa primeira unidade. Falaremos sobre alguns conceitos que serão adotados ao longo do nosso curso, mas, especificamente, partiremos da ideia de que ensinar é uma atividade complexa, que implica envolvimento pessoal e que é aprendida ao longo da vida. Trataremos das diferenças entre ensinar e ser professor, dos significados da docência nos dias atuais, dos diversos processos em que se aprende a ensinar e a ser professor e da necessidade de os professores engajarem-se em processos contínuos de desenvolvimento profissional, tendo em vista a natureza dinâmica do ensino. O que é um professor reflexivo e por que ser um professor reflexivo? Para as discussões sobre o professor reflexivo, faremos uma incursão do artigo Professor Reflexivo, uma integração entre teoria e prática das autoras Mari Josiane Fontal e Altair Alberto Favore. A formação do professor reflexivo é uma alternativa que se apresenta diante das dificuldades decorrentes de sua formação inicial e continuada para auxiliar em sua vida profissional. Nesse sentido, é preciso entender que educação e reflexão devem ser vistas como aliadas no processo de ensino-aprendizagem, sendo a escola, claro, necessária como local de construção de um diálogo crítico. Diante desse comentário, faz-se necessário atentar para que haja o reconhecimento de todos da escola, inclusive das próprias educadoras, de que elas são autoras da sua profissão, sendo, portanto, capazes de trocar conhecimentos, saberes, experiências, informações junto aos pares para a construção da prática pedagógica. Daí, a importância de um professor reflexivo, pois permite a inovação nas aulas, evitando a rotina. No entanto, não é apenas com a experiência que se aprende, mas por meio da reflexão sobre ela, podendo dessa forma avaliar a prática, adequando-a conforme for necessário. Considerando essa ideia, precisamos percorrer um longo caminho de construção e reconstrução. Ele tem como base a confiança no trabalho coletivo entre professor, aluno, no pensamento e na ação reflexiva, no esforço consciente, voluntário, que conduz à investigação, à análise e à descoberta dos melhores meios de agir para construir o conhecimento que organiza os saberes para reagir, claro, diante das situações problemáticas, assim como para atuar profissionalmente, favorecendo a criação de uma proposta de formação para a cidadania. Acreditar que a reflexão é indispensável para o trabalho docente
redireciona a concepção de que a prática pedagógica deve, portanto, ser constantemente questionada pelo professor, a fim de possibilitar a descoberta de novos caminhos para melhorar o trabalho por ele desenvolvido. É indispensável, então, apontar que a prática reflexiva nos remete a dois processos mentais que devemos distinguir, principalmente se considerarmos seus vínculos, assim diz Pirrenot. Então, o que Pirrenot quis dizer sobre isso? Vamos lá. Ele refere-se à reflexão na ação, ou seja, quando o professor ensinar para os seus alunos refletir sobre sua ação, que identifica-se como a reflexão durante a ação pedagógica e a reflexão sobre a ação que, por sua vez, toma por base a própria ação. O que já ocorreu, revendo ambas, são primordiais para a reflexividade necessária para o trabalho docente, uma vez que o professor é sujeito inerente à ação e ele quem desencadeia uma série de outras situações que irão ocorrer durante o processo de ensino-aprendizagem, dependendo, em suma, do olhar que o mesmo tem do seu trabalho e dos resultados que deseja alcançar. São vários os pesquisadores que interessam pela temática professor reflexivo. Um deles é o professor Antônio Nova. Em sua entrevista para o programa Salto para o Futuro, responde a seguinte indagação: o que é ser um professor pesquisador e reflexivo? E essas capacidades são inerentes à profissão do docente? Para essa questão, o professor Nova responde o seguinte: o paradigma do professor reflexivo, isto é, do professor que reflete sobre a sua prática, que pensa, que elabora, que ensina dessa prática, é o paradigma hoje em dia dominante na área de formação de professores. Por vezes, é um paradigma um bocadinho retórico e eu, um pouco também, em jeito de brincadeira, mais de uma vez já disse que o que me importa mais é saber como é que os professores refletiam antes que os universitários tivessem decidido que eles deveriam ser professores reflexivos. Identificar essas práticas de reflexão que sempre existiram na profissão docente é impossível também imaginar uma profissão docente em que essas práticas reflexivas não existissem, tentar identificá-las e construir as condições para que elas possam se desenvolver. Eu diria que elas não são inerentes à profissão docente, no sentido de serem naturais, mas que elas são inerentes no sentido em que elas são essenciais para a profissão. E, portanto, tem que criar um conjunto de condições, um conjunto de regras, um conjunto de lógicas de trabalho e, em particular, e eu insisto nesse ponto, criar lógicas de trabalho coletivo dentro das escolas, a partir das quais, por meio de reflexão, por meio de troca de experiência, por meio de partilha, que seja possível dar origem a uma atitude reflexiva da parte dos professores. Eu disse e julgo que vale a pena insistir nesse ponto. A experiência é muito importante, mas a experiência de cada um só se transforma em conhecimento por meio desta análise sistemática das práticas. Uma análise que é análise individual, mas que é também coletiva, ou seja, feita com os colegas, nas escolas e em situações de formação. Como se aprende a ensinar e a ser professor? A aprendizagem da docência é um processo contínuo que ocorre ao longo da trajetória dos professores, que não se limita aos aspectos formais e tradicionais de formação
como o curso de licenciatura, por exemplo, pois na realidade as principais fontes de aprendizagem são a própria atividade de ensinar e a relação dialogada com os outros professores. Uma outra fonte importante de aprendizagem sobre ensinar e ser professor é derivada de processos de observação vivenciados ao longo de nossas vidas como estudantes. Como alunos, aprendemos a ensinar conteúdos, a controlar a disciplina e a avaliar. A partir dessa perspectiva, podemos dizer que a formação docente está relacionada a diferentes fases da vida, tais como as que antecedem a formação inicial, a própria formação inicial, a fase relativa aos primeiros anos de inserção profissional e assim por diante. Vamos agora ouvir o depoimento de Denise, uma futura professora que após suas primeiras incursões numa sala de aula fez o seguinte depoimento. Eu pensava que para ensinar bastava seguir algumas orientações gerais, como no caso da avaliação de uma fórmula. Acreditava que o curso de pedagogia me ensinaria as receitas, entre aspas, e eu as aplicaria em sala de aula. Entretanto, aos poucos fui descobrindo que ensinar é um processo de descoberta pessoal que envolve o domínio da matéria, de teorias e de métodos de ensino. Além do conhecimento sobre os alunos, implica conhecer o currículo e colocar algo de você própria nele. Ensinar é um processo contínuo que exige, antes de tudo, conhecer a si mesma. Assim como essa futura professora descobriu, o ensino é uma atividade complexa que implica envolvimento pessoal. O tornar-se professor tem sido entendido como um contínuo, isto é, um processo de desenvolvimento ao longo da vida. A ideia da aprendizagem ao longo da vida, segundo os estudos de Reginaldo Manuel, do Instituto Superior de Psicologia Aplicada, em Lisboa, é compreendida como toda atividade de aprendizagem em qualquer momento da vida, com o objetivo de melhorar os conhecimentos, as aptidões e competências no quadro de uma perspectiva pessoal, cívica, social ou relacionada com o emprego. Desse modo, é importante que as instituições escolares fomentem a formação e desenvolvimento dos professores, pois a educação não é um processo rígido. A educação não está desvinculada dos contextos sociais. Bom, agora que vimos o que significa a expressão professor reflexivo, passaremos a discutir a seguinte questão. Ensinar e ser professor. Processos independentes ou interrelacionados? Podemos dizer que a partir da consideração das diferentes ações docentes, que a aprendizagem da docência envolve processos de naturezas distintas, porém interrelacionados, dos quais destacamos aprendizagem sobre ensinar e aprendizagem sobre ensinar um professor. Para discorrermos sobre essa questão, iremos utilizar uma brincadeira muito interessante que as crianças brincavam há muitos anos atrás. Chama-se O Mestre Mandou. Escolhe um participante para ser o mestre. Os demais obedecerão a ele. O mestre dá uma ordem, começando com: o mestre mandou, por exemplo, o mestre mandou pegar uma pedrinha. Quem não pegar, sai. Quem pegar, continua. Até que sobre somente um participante, que será o novo mestre. Hoje, raramente as crianças conhecem essa brincadeira.
estão cada vez mais conectadas às redes sociais ou às novas tecnologias para brincadeiras e jogos eletrônicos. As crianças, hoje em dia, aprendem bem a matéria ensinada pelo professor, porém, já vêm prontas. Elas são incapazes de pensar e dizer algo como, por exemplo, receitas prontas. Podemos concluir que as escolas precisam ensinar os alunos a pensar criticamente e não apenas o que o mestre mandou. Isso implica em ser capaz de recriar, readaptar os conceitos aprendidos silenciosamente. Ou seja, é preciso que os estudantes e, sobretudo, os professores entendam o porquê e o para que se deve ensinar determinado conteúdo disciplinar. O aluno, entendido como um ser social, precisa ser apresentado aos conteúdos escolares de forma que ele possa relacionar-se à sua vida em sociedade. O que significa ensinar e ser professor nos dias atuais? O ser professor é viver na complexidade, no desafio permanente da melhoria, na multidisciplinaridade do agir e pensar, na interrogação constante que a sociedade do conhecimento lhe coloca. Pacheco. Para entendermos a esta questão, devemos analisar mais deditadamente como se configuram as sociedades atuais. Assim, notaremos que, no geral, estão envoltas num complexo processo de transformação em diversos aspectos, teológicos, científicos, sociais e etc., que tem provocado efeitos visíveis na escola, tendo em vista a sua função de ensinar. Saberes dos professores. Saberes pessoais dos professores, saberes provenientes da formação escolar anterior, saberes provenientes da formação profissional para o magistério, saberes provenientes dos programas e livros didáticos e saberes provenientes de sua própria experiência. Vamos lá. Para Tardif e Reymond, os saberes dos professores foi dividido em saberes pessoais, que são família, ambiente de vida, educação no sentido lato e etc. Os saberes provenientes da formação escolar, preste bem atenção, são a escola primária e secundária, os estudos pós-secundários não especializados. Já os saberes provenientes da formação profissional para o magistério, que são os estabelecimentos de formação de professores, os estágios e os cursos de reciclagem. Já os saberes provenientes dos programas e livros didáticos usados no trabalho são a utilização de ferramentas, entre aspas, dos professores, programas, livros, caderno de exercícios, fichas e etc. E, por fim, os saberes provenientes de sua própria experiência na profissão, na sala de aula e na escola, que é a prática do ofício na escola e na sala de aula, a experiência dos pares e etc. Sabe-se que os professores devem apresentar uma base de conhecimento para o ensino. Schumann, que consiste num corpo de compreensões, conhecimentos, disposições de diferentes naturezas e necessários para que ensinem e aprendem a ensinar, assim o diz. Com isso, envolve conhecimentos de diversas naturezas e, na sua constituição, os cursos de formação inicial tendo um papel muito importante, uma vez que muitos dos conhecimentos serão aprendidos nesse período. Que tipo de professor você quer ser? Fica essa pergunta para você responder depois dessa nossa aula. Um professor reflexivo? Capaz de se engajar em análises críticas sobre as próprias práticas pedagógicas,
sobre os contextos dessas práticas e os diversos papéis docentes, levando em conta o conhecimento teórico sobre os temas examinados. Bom, agora que nós estudamos a nossa primeira unidade sobre como ser um professor reflexivo nos aspectos teóricos e práticos, te espero na próxima aula. Até lá!